Este trabalho é um seminário do módulo 1, do encontro 1, sobre as inovações e acabamentos. Este grupo é responsável pelas coberturas. Os alunos são André Luiz, Bárbara Pereira, Gabriel Lopes e Cibele Letícia. Meu nome é Gabriel e o nosso grupo ficou responsável. Escolhemos apresentar 2 tipos de inovações tecnológicas na área de coberturas. Uma delas é as telhas fotovoltaicas, as que eu vou começar a apresentar, e eu e o André vamos apresentar esse tipo de inovação. E o segundo grupo, que é a Bárbara e a Cibele, ficarão com outro tipo de inovação. Bem, dos modelos, eu resolvi escolher 2 tipos aqui para apresentar. Esse primeiro, que foi do site da Tesla, que eu encontrei. Foi criado pela empresa SolarCity em 2015, uma subsidiária da Tesla Incorporation, com o nome SolarRoof. A empresa Tesla é uma empresa que visa muito a sustentabilidade e ao mesmo tempo a tecnologia. E ela tem esses 4 tipos de telhas disponíveis. E o outro tipo de telha que eu escolhi foi uma empresa aqui do Brasil, que é a Ford Indústria e Comércio de Artefatos Plásticos, lançou em 2019 a Green Tile, que é essa telha que a gente está vendo aqui. É a telha fotovoltaica. É uma telha plana e a primeira patenteada no Brasil. Foi retirada também do site da Green Tile. Vou falar um pouco das especificações da Green Tile. Aqui eu trouxe 2 fotos delas. Uma é dela que sozinha, que a gente consegue ver as placas fotovoltaicas instaladas e os seus fios de conexão para fazer a ligação entre uma com a outra. E aqui é uma vista para a gente estar dando uma olhada como é que ela ficaria instalada. Bem, ela tem uma garantia de 80% de geração de energia até seus 25 anos. Suas dimensões é 42 por 33, ou seja, ela tem a mesma dimensão de uma telha plana de concreto. No site, o seu fabricante especifica que uma telha é capaz de gerar 1,88 kWh por mês. E é necessário por metro quadrado 10,4 telhas delas. A fonte foi tirada também do catálogo da Green Tile e também do site da Green Tile. Um pouco sobre as especificações da SolarRoof. Essa é um dos modelos que elas têm. A sua garantia de telha é de 25 anos. Como eu falei que a Tesla, ela é uma empresa de tecnologia, então ela fez diversos tipos de ensaios para classificar também a sua telha. E um desses ensaios é a classificação de granizo, que é a 3 ANSI FM 4473. É a melhor das categorias. Suas dimensões é de 38,1 centímetros e por 114,3 centímetros. O seu custo por metro quadrado é de 21,85 dólares. Como ela é uma empresa americana, ela está em dólares. E ela não manda telhas para o Brasil. Ela manda para Portugal, Reino Unido. Mas para o Brasil eu tentei fazer um pedido para ver como seria, né? Mas infelizmente elas não mandam. Mas eu resolvi trazer porque é uma empresa de tecnologia que a maioria conhece. Então eu resolvi trazer ela, mas também trouxe a Green Tile, que é brasileira, né? Pra gente ter uma base assim. E aqui é um exercício com este lado que eu acabei de apresentar. No site do LabEE, que é o Laboratório de Eficiência Energética em Edificações, é citado que o consumo médio de energia elétrica em residências brasileiras é de 152,2 kW por mês. Sendo assim, para uma residência de 80 metros quadrados, teremos que usar quantas telhas Green Tile? Note que eu coloquei Green Tile porque é aqui brasileira, né? Bem,
peguei alguns dados dos slides que eu apresentei anteriormente, que eu disse que uma telha produz 1,88 kWh por mês. E a gente está querendo saber quantas telhas seriam necessárias para produzir 152 kWh por mês. Sendo assim, eu dividi um pelo outro e cheguei ao resultado de 80,95 telhas, mais aproximando 81 telhas. E só para ter uma base melhor, eu citei que 10,4 telhas por metro quadrado. Como eu tinha 81, como é necessário 81 telhas para se conseguir a geração de energia que a gente está pedindo aqui no enunciado, eu resolvi só dividir um pelo outro para ver qual seria a área em metros quadrados dessa quantidade de telhas. Bem, agora eu quero só apresentar para vocês o site da Tesla, que eu achei bem legal. Aqui essa é uma vista é uma foto de como ficaria as telhas. Este aqui é um aplicativo que a Tesla fornece para os compradores das telhas. É um aplicativo que você consegue gerenciar a quantidade de energia que é captada pelas telhas para usar ela dentro da sua residência ou até mesmo para fazer o armazenamento delas. E eu achei bem interessante. E aqui tem um pouco das especificações, como eu já tinha falado para vocês, as suas garantias e tudo mais. E como eu disse, ela tem feito vários testes para classificação. Aqui a classificação de granizo, como eu havia dito. Ela fez uma classificação de vento e também uma classificação de incêndio também. Só para terminar bem rápido, eu quero passar um videozinho aqui de como é a fabricação das telhas. Eles estão fazendo a instalação das telhas no momento. Cerâmica dela. Este vídeo não é da telha da Tesla, é uma telha brasileira de cerâmica e a instalação das placas fotovoltaicas, né? E assim é fabricada a telha. Olá, eu sou o André e vou dar continuidade às telhas fotovoltaicas. E vou dar início falando das vantagens dela. A primeira vantagem é a energia limpa que as telhas fotovoltaicas proporcionam. Com a nova onda de ter edificações sustentáveis e as telhas fotovoltaicas acaba sendo uma grande vantagem para que possamos cuidar do nosso planeta. A próxima vantagem é a instalação das telhas comparada às placas solares. Bom, a montagem das placas exige uma base de aço para prender na cobertura, como vocês já sabem. Já as telhas já vêm com a parte fotovoltaica montada diretamente na telha, e a única parte a se fazer é o encaixe das telhas e dos cabos por baixo das telhas. Ainda na mesma comparação entre telhas fotovoltaicas e placas solares, temos a estética, que vocês já devem ter visto nos telhados de algumas casas, que a placa solar acaba não tendo uma estética muito boa, não tem uma harmonia com o telhado e tal. Já as telhas,
o proprietário pode alternar entre telhas de barro normal, telhas cerâmica e telhas fotovoltaicas, e isso deixando a estética melhor. A última vantagem que separei é a economia a longo prazo das telhas fotovoltaicas, que proporcionam ao proprietário, pois o retorno da conta de energia a longo prazo pode ser bem promissor. Estou falando sempre a longo prazo e vou mostrar agora para vocês o porquê disso. Agora vamos falar um pouquinho das desvantagens das telhas fotovoltaicas. A primeira que eu coloquei aqui é justamente a justificativa da última vantagem, o preço de aquisição das telhas fotovoltaicas. Elas não são baratas, é claro, e isso torna difícil de conseguir comprá-la. Por isso que a economia é a longo prazo e não a curto prazo, porque o preço de aquisição dela acaba sendo bem alto. A segunda desvantagem que eu separei, por mais que pode ser óbvio, é que ela não gera energia à noite. Por que eu pus ela aqui? Porque pelo fato das telhas não conseguirem armazenar uma quantidade grande de energia para satisfazer, por exemplo, um dia de festa, à noite, ou um dia chuvoso, por isso deve-se procurar soluções. Uma delas é comprar baterias maiores para armazenar mais energias. Se não tiver poder aquisitivo para isso, claro, a gente mora no Brasil, a gente sabemos como está a nossa situação. Uma alternativa é manter a rede elétrica também ligada para quando as telhas não derem conta da residência. Outra desvantagem é a falta de incentivo no Brasil para que as pessoas possam comprar as telhas. Nos outros países, como nos Estados Unidos, e há muito mais incentivo, como no vídeo que a professora disponibilizou lá no Moodle, vocês podem ver que o empreendedor Elon Musk é o que mais incentiva, porque além dele ser um empreendedor, ele é pesquisador e etc. A última desvantagem, porém não menos importante, é que as telhas fotovoltaicas produzem menos energia em relação à energia elétrica. Que isso faz ligação com a outra desvantagem que eu pus, que não produz energia à noite. Por isso que acaba tornando a curto prazo um custo elevado. Bom, agora eu quero deixar uma pergunta, fazendo a comparação entre as telhas fotovoltaicas e a placa solar. Eu fiz uma pesquisa rápida e aqui eu deixei uma placa solar que eu acabei encontrando em um site aleatório e uma placa solar que eu fiz a medição dela. Fiz a medição não, olhei no site e lá está a medição dela e eu fiz o cálculo e ela cobre 1,6 metros quadrados. Para 1,6 metros quadrados, o custo dela é 550. Eu olhei lá nas especificações e ela, claro que ela consegue armazenar mais energia que a telha fotovoltaica. Em contrapartida, tenho aqui a telha fotovoltaica Solar Roof, que é uma que o Gabriel apresentou para vocês. O preço dela por metro quadrado é 21 dólares. Claro que dólar é diferente de real e todos nós sabemos disso. Porém, é uma coisa que pode se comparar, que o preço é menor, mas a capacidade de armazenar energia da placa solar é maior, claro. Porém, como eu mostrei as vantagens e desvantagens da telha fotovoltaica, tem alguns critérios que a telha acaba ganhando. E, assim, eu deixo a pergunta, se fosse como a gente projeta o cliente, é claro que o cliente que escolhe como ele vai querer e etc. Uma das coisas é, quando a gente for o proprietário da casa, qual escolheremos? Bom, e é isso. Aqui as referências que a gente usou. E é isso. Olá, eu sou a Bárbara e agora eu vou falar sobre as lajes Bubble Deck. Bom, o que são lajes? São estruturas responsáveis por transmitir cargas para as vigas ou pilares e podem ser construídas em loco por formas e vergalhões metálicos, como apresentado nessa imagem aqui. Mas também há diferentes tipos de lajes, como a maciça, a nervurada, a cogumelo, entre outros. Agora eu vou falar sobre o contexto histórico. A implementação do conceito de lajes ocas vem sendo empregado desde a década de 80. Houve um concurso nacional criado pelo governo dinamarquês que buscava desenvolver as melhores ideias para as construções inovadoras para lajes flexíveis que devem ser uma melhor solução em termos econômicos e ecológicos. Então,
o engenheiro dinamarquês Jorgen Bring desenvolveu as lajes com o sistema Bubble Deck. A primeira construção a utilizar este sistema foi o edifício Million Tower, na cidade de Rotterdam, na Holanda. E a primeira obra a ser executada aqui no Brasil foi a sede da empresa Odebrecht, na cidade de Salvador, Bahia. Agora, em comparação à laje tradicional e à laje Bubble Deck, o principal fator é que há uma redução do concreto devido às bolhas ocas com ar. E eu vou falar isso mais pra frente. Bom, agora falando sobre os materiais. A laje do tipo Bubble Deck se utiliza esferas não maciças, ou seja, no seu interior possui ar, que são arranjadas nas armaduras das lajes. Da mesma forma que uma laje normal possui dois tipos de instalação, a laje Bubble Deck também, ou seja, possui instalação in loco ou pré-fabricada. Na primeira opção, que é in loco, é necessário tomar cuidado com a colocação das esferas e na concretagem, que deve ser feita em 2 etapas, para evitar que as esferas flutuem. Já na segunda opção, que é pré-moldada, é necessário cautela no manuseio das placas, que são posicionadas com auxílio de máquinas de grande porte, e a queda de uma dessas peças pode ser letal. Bom, agora falando sobre os processos de montagem. A fabricação dos painéis tem tanto a utilização de malhas de aço, que no caso é em loco, os módulos, as pré-lajes ou os painéis acabados. Vou falar isso mais pra frente. No caso dos pré-moldados, as pré-lajes são os mais utilizados e sua execução é feita em local diferente no destino final da laje. Para sua execução, é feita a concretagem de uma camada de pré-laje com 6 cm de espessura e em seguida é introduzida o módulo, formando um painel pré-moldado. O painel deverá ser içado por um guindaste e é posicionado no local adequado, onde será adicionados as armaduras complementares e barras de ligação entre as placas e em seguida é feita a concretagem final. Os painéis de acabamento são lajes prontas, concretadas e entregues nas obras, faltando apenas o içamento e o posicionamento em seu destino final. Este caso necessita de suporte ou parede e é aplicável para apoios em uma só direção. E essa imagem aqui, no caso, os painéis já acabados. A concretagem deverá ser feita em dois estágios. Primeiro é com uma camada de 6 cm para que as bolhas não flutuem e em seguida o posicionamento das armaduras complementares. E a segunda etapa é a concretagem do restante da laje. Olá! Agora eu vou falar sobre as vantagens. Como eu já havia dito, há uma redução do concreto e do aço. Ou seja, é eliminado o concreto que não desempenha função estrutural, incorporando as bolhas cheias de ar, consequentemente diminuindo o seu peso até 35%, comparada com a laje maciça. Com a redução do peso do elemento estrutural, é possível que se vença maiores vãos, ou seja, há uma redução de pilares. Com a redução desses pilares, fica mais fácil e mais econômico. Também há uma liberdade de projetos, com layouts mais flexíveis que facilita a adaptação de curvas e irregularidades. Também há uma redução de escoramento. Com a utilização de pré-lajes pré-moldadas, dispensa-se o uso de formas
inferiores de assoalho, o que acarreta em redução de escoramento. Também a condutividade térmica é reduzida. Este sistema atende às exigências da norma ABNT NBR 15.575, que determina as características de desempenho necessárias para edifícios habitacionais. Ou seja, essa laje possui um conforto térmico e acústico satisfatório e que atende à NBR. Ela também tem um isolamento acústico, a economia, como eu já falei, e tem a sustentabilidade, ou seja, o material utilizado para a produção das bolhas é feito de material reciclável. Então, daí a sustentabilidade. As desvantagens. Inicialmente, vamos falar sobre a mão de obra, que necessita de um profissional qualificado, que não é tão comum atualmente, devido à técnica que não é tão utilizada. Contudo, a capacitação pode ser realizada através de um curso de baixa duração, mas requer investimento financeiro e disponibilidade de tempo, tornando mais complicado. A normatização. Como é uma técnica estrangeira, tem uma certa dificuldade ao acesso dessas normas. Os espaços nos canteiros de obra. Como são lajes que requerem um espaço considerável no canteiro de obra, então é necessário que se faça uma logística e organização desse canteiro. Ou seja, dá mais trabalho, em certo ponto. As forças de transmissões em uma única direção. Essas forças de transmissão são geradas porque as placas precisam de um apoio em toda a extensão das extremidades, por viga ou paredes. Isso faz com que as edificações se tornem rígidas, inflexíveis e um pouco mutáveis. O comportamento estrutural é devido à falta de normatização e conhecimento aprofundado, o comportamento estrutural ainda é um pouco controlado. Bom, agora vamos fazer uma revisão sobre as lajes Bubble Deck. Bom, ela tem origem dinamarquesa, que é desenvolvida pelo engenheiro Jørgen Brain, que ele buscava uma laje mais econômica e sustentável. Daí, o material utilizado são esferas ecológicas e não maciças, ou seja, possui ar dentro dessas esferas e é ecológica. Há duas possibilidades de instalações, são tanto em loco quanto as pré-moldadas. Agora eu vou falar sobre um pouco das vantagens e desvantagens. Como as esferas são posicionadas nas lajes onde não possuem função estrutural, há uma redução de concreto, consequentemente a redução de pilares e redução de escoramento. Agora as desvantagens. Necessita de uma mão de obra qualificada. A normatização, como é uma técnica estrangeira, dinamarquesa, é mais difícil o acesso. E o espaço nos canteiros de obras. Em caso de lajes pré-moldadas, é necessário um espaço maior e um planejamento desses canteiros de obra, para que não ocorra nenhum problema. Agora vamos fazer um exercício de fixação. Qual foi o impacto do sistema Bubble Deck na construção civil? Foi basicamente, além de ele ser mais econômico e sustentável, é uma laje mais leve que possibilita a criação de mais andares. Agora, sobre as referências, foram essas que a gente usou para as lajes Bubble Deck. E muito obrigada pela atenção. E o nosso grupo foi André, Bárbara, Gabriel e Sibeli.